Vou te dizer algo que provavelmente te proibiram de pensar. Algo que vai de encontro a tudo que te ensinaram sobre ser bonzinho, ter sucesso e seguir a moral. Os bonzinhos se ferram. Não é às vezes, é sempre. E antes que você comece a procurar exceções para defender o que você acredita, deixa eu te mostrar algo que vai mudar a sua visão para sempre. Uma pesquisa gigantesca, com mais de 3 milhões de participantes, analisou a relação entre a personalidade e o sucesso financeiro. Os pesquisadores Ana Paula Souza e Ricardo Oliveira, da Universidade de São Paulo, queriam saber se existe mesmo uma ligação entre ser uma pessoa legal e ter problemas com dinheiro. E o que eles descobriram confirmou exatamente o que Nicolau Maquiavel já tinha sacado há 500 anos. As pessoas mais boazinhas, as mais generosas, aquelas que colocam as necessidades dos outros acima das suas, consistentemente enfrentam mais dificuldades financeiras do que as outras que são menos, digamos, simpáticas. Não é coincidência, não é azar. É uma lei natural que ninguém te ensinou. Maquiavel já escreveu que a bondade, sem uma estratégia por trás, é fraqueza disfarçada de virtude. E a ciência moderna acabou de provar que ele estava certo. Mas espera, porque isso ainda vai ficar mais indigesto. A pesquisa revelou algo crucial sobre por que os bonzinhos perdem. Não é porque são menos inteligentes. Não é porque trabalham menos. É porque eles dão menos valor ao dinheiro. As pessoas boazinhas acham que o dinheiro não é tão importante assim. E essa atitude leva a decisões financeiras que as prejudicam no longo prazo. Pensa bem, enquanto o cara esperto negocia o salário com unhas e dentes, a pessoa boazinha aceita a primeira oferta só para não parecer gananciosa. Enquanto o estrategista investe tempo construindo conexões que vão trazer benefícios, o bonzinho gasta a energia dele ajudando os outros sem esperar nada em troca. Não tem nada de errado em ser generoso. O problema é ser generoso, sem estratégia. Porque generosidade sem malícia é simplesmente se entregar de bandeja para quem está mais do que disposto a te tomar tudo. Os pesquisadores foram além e descobriram algo ainda mais perturbador. Essa relação entre bondade e perrengue financeiro é muito mais forte entre pessoas de baixa renda. Ricardo Oliveira explicou que nem todas as pessoas legais correm o mesmo risco de passar por dificuldades. Essa relação era muito mais forte entre os indivíduos de baixa renda, que não têm grana para compensar o impacto negativo da personalidade boazinha deles. Em outras palavras, se você é pobre e ainda por cima é bonzinho, você está duplamente lascado. Sua bondade te impede de negociar melhor. E a sua falta de dinheiro te impede de absorver os prejuízos que a sua bondade causa. Maquiavel já sacava que o mundo não recompensa boas intenções. Recompensa resultados. E os resultados vêm daqueles que entendem as regras do jogo, não daqueles que se recusam a jogar por causa de princípios morais. Agora vou te contar algo sobre a mecânica real do poder que contradiz tudo o que te ensinaram. Em cada interação social, existe um jogo invisível rolando. Um jogo de interesses, de estratégias e de posicionamento. A maioria das pessoas boazinhas nem imagina que está jogando. E essa ignorância as condena a perder de novo, e de novo, e de novo. Os psicólogos que estudam o comportamento estratégico desenvolveram algo chamado QE, ou quociente de esperteza. É uma forma de medir a sua capacidade de antecipar os movimentos dos outros e agir de acordo. O teste foi publicado na Revista Brasileira de Psicologia Aplicada e mede duas coisas importantíssimas:
capacidade de entender a mente alheia e racionalidade. A capacidade de entender a mente alheia é a sua habilidade de sacar o que os outros estão pensando, o que eles querem, o que eles temem, o que os motiva. Já a racionalidade é a sua capacidade de tomar as melhores decisões com base nessa compreensão. As pessoas com um QE alto não são necessariamente mais inteligentes. Elas são mais atentas. Elas entendem que cada conversa tem segundas intenções, que cada favor tem um custo escondido, que cada relação tem uma dinâmica de poder, e elas agem com base nessa compreensão, em vez de agirem baseadas em ilusões sobre como o mundo deveria funcionar. A pessoa boazinha acredita que se ela der o suficiente, uma hora ela vai receber. Mas o estrategista sabe que dar sem criar a expectativa de receber de volta. Só ensina os outros a pegarem sem nunca retribuírem. Maquiavel escreveu que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda da herança. O que ele estava querendo dizer é que a natureza humana é fundamentalmente egoísta. Não porque as pessoas sejam más, mas porque nós evoluímos assim para sobreviver. O bonzinho ignora essa verdade e sofre as consequências. O esperto aceita e prospera. Mas agora vem a parte que ninguém te conta sobre ser estratégico. Ser esperto não significa ser cruel. Não significa manipular os outros só para o seu benefício. Significa entender as regras reais do jogo social e agir de acordo com elas. O melhor negociador não é o mais agressivo, é aquele que melhor entende o que a outra parte quer e estrutura o acordo de um jeito que os dois ganhem, mas garantindo que ele ganhe um pouquinho mais. O melhor líder não é aquele que domina os outros, é aquele que entende as motivações de cada um e alinha essas motivações com objetivos que também o beneficiam. O melhor estrategista não é o mais maquiavélico no sentido negativo. É o que é mais consciente das dinâmicas humanas e o mais hábil em navegar por elas. A diferença entre o bonzinho que perde e o estrategista que ganha não é a moral, é a consciência. E isso me leva a algo que a pesquisa sobre a tríade sombria da personalidade revelou recentemente. Pesquisadores em psicologia têm estudado 3 traços de personalidade que são tradicionalmente vistos como negativos: narcisismo, psicopatia e malícia estratégica. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psicologia Aplicada em 2025 examinou como esses traços afetam o sucesso profissional no mercado de trabalho sul-africano. E o que eles encontraram desafia as ideias tradicionais sobre ética e sucesso. As pessoas com níveis moderados de malícia estratégica, não os extremos, mas os moderados, tendem a alcançar posições de liderança com mais frequência. Elas se dizem mais satisfeitas com a carreira e mostram um comportamento mais proativo para alcançar as metas profissionais. Os pesquisadores Cui e Zhang encontraram uma relação positiva entre a malícia estratégica e o comportamento proativo na carreira. Eles disseram que os resultados confirmam que as pessoas com essa característica são motivadas a subir na vida. Não estou sugerindo que você vire um psicopata, mas os dados mostram algo que incomoda. Um pouco de malícia estratégica, um pouco de distância emocional, um pouco de foco nos seus próprios interesses. Traz resultados melhores do que a bondade pura e simples. O problema é que te ensinaram que qualquer interesse próprio é egoísmo, que colocar as suas necessidades em primeiro lugar é moralmente condenável, que os bonzinhos sempre vencem no final. Mas isso é uma mentira criada para te manter manso. Maquiavel já sacou que a galera que prega a bondade absoluta raramente a pratica.
Eles estão mais preocupados em parecer bonzinhos do que em ser de verdade. As instituições que vivem te dizendo que ser bom é suficiente, geralmente são comandadas por gente extremamente calculista. Te vendem uma historinha que convém a eles, enquanto operam com regras totalmente diferentes. Pensa no líder religioso, aquele que prega humildade enquanto constrói um império. Ou no político que fala em serviço público, mas não larga o osso e acumula poder. E o empresário, aquele que vive falando em trabalho em equipe, mas só pensa em encher o próprio bolso, eles não são hipócritas, necessariamente. Simplesmente entenderam algo que você ainda não... que o mundo funciona com regras diferentes das que te ensinaram, e que só os ingênuos jogam seguindo regras que os espertos ignoram. E tem mais um estudo que você precisa conhecer antes de continuarmos. Uns pesquisadores resolveram analisar a relação entre, digamos, pegada, personalidade e salário. E o que eles descobriram foi revelador. Os caras casca-grossa, aqueles mais desagradáveis, ganham muito mais do que os bonzinhos. E a diferença era maior entre os homens, porque um homem ser desagradável é visto como firmeza e liderança, enquanto ser agradável é sinônimo de fraqueza. Os pesquisadores explicaram que os homens malas são vistos como negociadores firmes, que não vão ceder fácil. Já os homens boazinhas parecem não ter confiança nem convicção. Não é justo, é a realidade. E você pode ficar aí chorando pitanga ou pode se adaptar a ela. Maquiavel escreveu que quem quer manter a sua posição tem que aprender a não ser bom e usar essa habilidade conforme a necessidade mandar. Ele não estava defendendo a maldade, gente. Ele estava reconhecendo que a bondade constante é uma estratégia perdedora, num mundo onde nem todo mundo joga limpo. Agora, presta atenção. Eu vou te dar o modelo de pensamento que separa os vencedores dos perdedores nesse jogo, que a gente chama de vida. O primeiro princípio é o que eu vou chamar de lei da reciprocidade calculada. O bonzinho dá sem esperar nada em troca. Acreditando que o universo vai recompensar, o esperto dá seletivamente para pessoas que provavelmente vão retribuir. Em momentos onde o valor da sua generosidade vai ser lembrado. Não se trata de ser mesquinho, se trata de ser inteligente sobre onde você investe a sua energia limitada. Maquiavel já dizia: seja generoso com moderação, porque a generosidade exagerada esgota os seus recursos e te força a ser pão duro ou a cair na miséria. É melhor ser visto como prudente do que começar esbanjador e terminar desesperado. O bonzinho diz sim para tudo, porque quer agradar todo mundo. O esperto diz não para a maioria, para poder dizer sim para o que realmente importa. Cada vez que você diz sim para algo que não te beneficia, você está dizendo não para algo que poderia te ajudar. O bonzinho não enxerga essa conexão. O calculista entende isso perfeitamente. O segundo princípio é a lei da firmeza seletiva. O bonzinho aceita a primeira oferta. Para evitar conflito, o esperto entende que o conflito controlado é uma ferramenta, não algo para ser evitado a todo custo. Você não precisa ser agressivo, mas tem que estar disposto a manter a sua posição quando importa. Tem que poder dizer isso não é aceitável, sem sentir que é uma pessoa horrível. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado. Se você não puder ser os dois, o que ele estava dizendo não era uma exaltação da crueldade, era o reconhecimento de que o respeito baseado na percepção de força dura mais do que a simpatia baseada na percepção de bondade. O bonzinho quer ser querido, o esperto prefere ser respeitado, e quando você tem que escolher, o respeito te leva muito mais longe.
Estudos mostram que as pessoas que são vistas como firmes recebem mais concessões em negociações. As que são vistas como agradáveis recebem menos. Não é porque as firmes são melhores pessoas. É porque a outra parte assume que elas não vão ceder e ajusta as suas expectativas de acordo. O terceiro princípio é a lei do posicionamento estratégico. O bonzinho se coloca onde pode ajudar mais os outros. O esperto se coloca onde pode capturar mais valor para si mesmo, enquanto ajuda os outros. Não é egoísmo, é reconhecer que você não pode ajudar ninguém, se não garantir a sua própria posição primeiro. Maquiavel comparava o líder eficaz com o arqueiro que mira mais alto do que o alvo, sabendo que a flecha vai cair. Você estabelece expectativas maiores do que espera alcançar, porque sempre vai ter forças que vão te empurrar para baixo. O bonzinho se conforma com o que dão para ele. O esperto negocia de uma posição onde tem alternativas. Em negociação, isso se chama BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. A sua melhor alternativa se você não chegar a um acordo. O bonzinho entra em negociações sem alternativas e aceita qualquer coisa. O calculista desenvolve alternativas antes de negociar e pode se dar ao luxo de rejeitar ofertas inadequadas. O quarto princípio é a lei do conhecimento da natureza humana. E aqui está a verdade mais incômoda de todas. A maioria das pessoas opera primariamente a partir do auto-interesse. Quando ajudam, geralmente esperam algo em troca, mesmo que seja inconscientemente. Quando são amáveis, frequentemente é porque beneficia ser. Isso não faz das pessoas más, as faz humanas. O bonzinho nega essa realidade e se surpreende repetidamente quando os outros agem em benefício próprio. O esperto aceita essa realidade e a usa para prever comportamento e estruturar interações benéficas. Maquiavel observou que quem quer fazer profissão de bonzinho entre tantos que não o são, inevitavelmente vai chegar à ruína. Ele não estava dizendo que você deve ser mau. Ele estava dizendo que você deve ser realista sobre o ambiente em que você opera. Ignorar a natureza humana não te faz virtuoso, te faz vulnerável. O quinto princípio é a lei do silêncio estratégico. O bonzinho compartilha tudo, os seus planos, os seus medos, as suas fraquezas. Acredita que a transparência gera confiança. O esperto compartilha seletivamente. Revela o que beneficia revelar e guarda o que beneficia guardar. Maquiavel escreveu que todos veem o que você aparenta. Poucos percebem o que você realmente é. Ele não estava promovendo a mentira, estava reconhecendo que a informação é poder e compartilhá-la indiscriminadamente é ceder esse poder. Quando você compartilha as suas fraquezas com todo mundo, alguns vão usá-las contra você. Quando você revela os seus planos antes de executá-los, alguns vão trabalhar para sabotá-los. Quando você expressa cada emoção, alguns vão aprender exatamente como te manipular. O bonzinho acredita que a abertura total é virtude. O calculador entende que a abertura estratégica é sabedoria. E tem um sexto princípio que poucos mencionam, mas que Maquiavel considerava fundamental. É a lei da paciência estratégica. A pessoa boazinha espera resultados imediatos da sua bondade. Ela quer gratidão instantânea. Fica frustrada quando suas ações não são reconhecidas na hora. Já o estrategista entende que o poder se constrói lentamente, que os investimentos mais rentáveis são aqueles que amadurecem com o tempo, que a paciência calculada traz resultados muito melhores que a bondade impulsiva. Maquiavel já dizia: os homens quase sempre falham por impaciência. Quando a sorte sorri, querem aproveitar tudo de uma vez. Quando a maré está ruim, se desesperam em vez de esperar o momento certo.
O bonzinho dá hoje esperando receber amanhã. Quando não recebe, se sente traído. O calculista investe hoje, sabendo que o retorno pode levar anos. Ele estrutura suas ações para que o benefício final seja maior que o custo imediato. E essa paciência não é passividade. É se posicionar ativamente para um futuro onde você terá mais poder, mais recursos, mais opções. O sétimo princípio, talvez seja o mais difícil de engolir, é a lei da seletividade nos seus relacionamentos. A pessoa boazinha acha que tem que tratar todo mundo igual. Acha que a bondade tem que ser universal e incondicional. O estrategista entende que seu tempo, sua energia e sua atenção são limitados. E que gastar isso com gente que não te valoriza é jogar fora o que você tem de mais precioso. Maquiavel era brutalmente claro sobre isso. Ele escreveu que um príncipe esperto deve escolher homens sábios para aconselhá-lo e dar a eles liberdade para dizer a verdade, mas só sobre o que ele perguntar. O que ele estava dizendo é que até a verdade tem que ser filtrada. Até os relacionamentos mais próximos precisam ser cultivados estrategicamente. O bonzinho se cerca de quem quer estar perto. O calculista se cerca de quem agrega valor e mantém distância de quem só suga. Não é crueldade. É reconhecer que todo relacionamento tem um custo e que manter relações que só te tiram recursos é uma forma de autossabotagem. Agora, deixa eu te falar de um fenômeno que os pesquisadores chamam de efeito porta giratória. É o que acontece quando uma pessoa boazinha finalmente tenta colocar limites, depois de anos sendo explorada, quando o sim, senhor de sempre, de repente vira não. As pessoas ao redor reagem com hostilidade, acusam a pessoa de ter mudado, de ter virado egoísta, de não ser mais a mesma. E muitos bonzinhos, diante dessa reação, voltam aos velhos hábitos. Se sentem culpados por proteger seus próprios interesses e desistem dos limites que tinham acabado de criar. É uma armadilha perfeita. A bondade exagerada cria dependentes, que depois vão te punir quando você tentar se proteger. O calculista nunca cai nessa, porque ele já coloca os limites desde o começo. Ele nunca ensina os outros a esperar bondade incondicional. Nunca cria a expectativa de que vai estar sempre disponível. Sempre vai ceder. Sempre vai priorizar os outros. Maquiavel sabia que ser consistente com os limites é mais importante que ser bonzinho de vez em quando. Ele escreveu que é mais fácil mudar de opinião do que de natureza. O que ele queria dizer é que, uma vez que os outros te veem como alguém que pode ser explorado, mudar essa imagem é muito difícil. O bonzinho constrói uma reputação de fraqueza por anos e depois se espanta quando ninguém respeita as tentativas tardias de se impor. O calculista constrói uma reputação de firmeza desde o início e nunca precisa lutar por um respeito que ele já tem. Você também precisa entender uma coisa sobre a psicologia da exploração. Tem estudos que mostram que, quando as pessoas percebem bondade exagerada, elas não sentem gratidão, elas sentem oportunidade. Parece estranho, mas é real. O cérebro humano é programado para detectar vulnerabilidades e explorá-las, não por maldade consciente, mas por simples otimização de recursos. Quando você é boazinha demais, você não inspira lealdade, você inspira oportunismo. Maquiavel não tinha papas na língua. As amizades que se conquistam com presentes, e não com grandeza de alma, são compradas, mas nunca serão suas. O que ele estava dizendo é que, quando você compra afeto com bondade excessiva,
Esse afeto desaparece na hora que você para de pagar. As pessoas que estão perto de você por causa da sua bondade vão te abandonar quando essa bondade acabar. As que estão perto por respeito mútuo vão ficar mesmo nos momentos difíceis. O bonzinho compra lealdade temporária com bondade insustentável. O calculista constrói respeito duradouro com firmeza consistente. Agora eu vou te dizer por que isso é importante para a sua vida. Com certeza você já passou por situações onde sua bondade foi explorada, onde você deu mais do que recebeu, onde os outros foram para frente enquanto você ficava para trás. Mesmo com as suas boas intenções. E provavelmente você se disse que as coisas iam mudar, que o karma ia te recompensar, que ser bom é a maior recompensa. Mas lá no fundo, você sabe que tem alguma coisa errada, que tem gente menos boazinha que você, conseguindo resultados melhores, que as regras que te ensinaram parece que não valem para quem realmente vence na vida. A verdade é que não tem contradição nenhuma. As pessoas de sucesso não estão trapaceando. Elas só estão jogando um jogo diferente do que te ensinaram. E você tem duas opções. Você pode continuar sendo bonzinho, seguindo as regras que te deram, e aceitar que os resultados que você tem são os resultados que você merece por seguir essas regras. Ou você pode acordar para a realidade de que essas regras foram feitas para beneficiar os outros, e não você. E começar a jogar com as regras reais do jogo. Você não precisa virar uma pessoa ruim, não precisa manipular nem enganar. Você só precisa ser mais consciente, mais estratégico, mais disposto a priorizar seus interesses quando a situação exigir. Maquiavel não era um vilão. Ele era um observador honesto de como o poder humano funciona de verdade. E a mensagem principal dele era simples: para de acreditar em contos de fadas e começa a viver na realidade. Os bonzinhos não se ferram por serem bons. Se ferram por confundir bondade com falta de estratégia, por achar que as boas intenções são suficientes, por se recusar a ver o mundo como ele é, em vez de como eles querem que ele seja. E você pode ser bom e estratégico ao mesmo tempo. Pode cuidar dos outros e cuidar de você. Pode ser generoso quando faz sentido e firme quando é preciso. Mas primeiro você tem que abandonar essa ilusão de que a bondade pura basta. Porque num mundo onde os outros estão calculando tudo, a única bondade que sobrevive é a bondade com estratégia. Tem uma história que mostra essa tensão perfeitamente. Um comerciante, conhecido pela sua honestidade, foi conversar com Maquiavel. Ele contou como sempre tratou os clientes com justiça, como nunca enganou ninguém, como a reputação dele era impecável. E, no entanto, lá estava ele, à beira da ruína, enquanto concorrentes, bem menos escrupulosos, prosperavam. Maquiavel então perguntou: seus concorrentes, quando negociam com você, eles partem do princípio que você será tão justo com eles quanto é com seus clientes? O comerciante, orgulhoso, assentiu. Maquiavel continuou: então eles pedem condições que jamais pediriam a outros. E você, para manter essa reputação de bonzinho, acaba aceitando. O comerciante, constrangido, admitiu que era a pura verdade. Maquiavel, para finalizar, sentenciou: sua virtude se transformou na sua maior fraqueza, porque todos sabem que podem te explorar. Um homem pode ser justo nas suas ações e, ainda assim, ser firme nas suas negociações. Uma coisa não contradiz a outra. Mas você confundiu justiça com submissão. E isso está te destruindo. A lição era clara.
Bondade sem limites não é bondade, é fraqueza. Fraqueza que os outros vão explorar, até não sobrar nada. Nicolau Maquiavel morreu há quase 500 anos, mas suas observações sobre a natureza humana continuam brutalmente precisas. A ciência moderna, longe de refutá-lo, confirmou com dados de milhões de pessoas. A pergunta não é se isso é verdade. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito? Você pode continuar acreditando que os bonzinhos se ferram, eventualmente vencem. Pode continuar esperando que o universo te recompense pelas suas boas intenções. Pode continuar sendo explorado por aqueles que entendem as regras do jogo, enquanto você as nega. Ou você pode acordar, hoje, pode começar a enxergar o jogo que sempre esteve aí. Pode começar a jogar para ganhar, em vez de jogar para ser amado. A escolha é sua, mas lembre-se, não escolher também é uma escolha e tem consequências. Se este vídeo te mostrou verdades que você preferiria não ver, o botão de valeu demais está ali embaixo. Não é só apoio financeiro, é a sua declaração de que você quer mais verdades brutais sobre como o poder realmente funciona. É dizer que você prefere a realidade incômoda, a fantasia reconfortante. Quando você clica nesse coração dourado, você está financiando conteúdo que destrói ilusões, em vez de alimentá-las. É a sua forma de votar por mais clareza e menos romantismo sobre o poder. A decisão é sua. Agora, eu quero que você comente. Não me diga que gostou do vídeo. Isso não significa nada. Eu quero saber, em qual área da sua vida você foi bom demais e isso te custou caro, onde você priorizou os outros acima de você mesmo e terminou perdendo. Escreva, porque quando você vê isso escrito, quando os outros veem, você começa a entender os padrões que te mantêm estagnado. A maioria vai ler isso e não vai comentar. Vão encontrar uma desculpa. Vão dizer que é muito pessoal, que vão fazer isso depois, que não tem tempo. Uns 5% vão escrever sua experiência e começar a mudar hoje qual você vai ser.